Amém, graças a Deus. Retomamos nossa leitura no capítulo 7. Vamos ler hoje na sequência, a partir do verso 4. Só principiamos semana passada, o capítulo 7. 2 de Coríntios 7, vamos ler do 4 ao 7. Para iniciar, 7 do 4 ao 7. Graças a Deus. Verso 4 diz: tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que conforta os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Amém? Senta no teu lugar. Vamos entender esse momento um tanto quanto bipolar, Bipolar porque é tanto elogio, Assim, a gente retoma a nossa leitura falando, parece que ele está escrevendo para outra igreja, É uma rasgação de seda aqui de Paulo. A igreja de Corinto, depois de tantos problemas, Interessante, tanta coisa que Paulo enfrentou. Aqui parece que alguma coisa de boa aconteceu. Ele é só elogios aqui, a gente vai entender talvez por que ele direciona a sua carta aos santos de Corinto, que a gente fica perguntando, como assim aos santos de Corinto? A igreja só tinha problema, mas não, parece que algo de bom aconteceu aqui, e aí a gente tem que entender o que aconteceu de bom. Bom, o que mudou aqui? Mudou as coisas mudaram. Paulo enviou alguém até Corinto, isso que nós vamos entender hoje. Alguém que com certeza deveria ser um homem assim, um grande negociador, uma pessoa muito hábil, muito eficiente com as palavras, alguém que, pelo que a gente lê na palavra de Deus, é uma pessoa de muito... Alguém que ele enviou para lá uma pessoa muito hábil para acalmar os ânimos, para melhorar aquele relacionamento que estava, vamos dizer assim, abalado. Na verdade, o relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto era rompido mesmo. Ele tinha rompido relações. Mas ele mandou alguém negociar, alguém no seu lugar. Quem ele mandou? Tito. Esse é um personagem, claro, tem um livro na Bíblia para Tito, Mas é um personagem bem interessante, assim, que nós vamos encontrar só nas cartas dele. No livro de Atos, por exemplo, não fala dele, mas ele está aqui nas cartas. E diferente de toda a decepção que nós lemos até aqui de Paulo, com tudo que aquela igreja já falou e fez, ele está aqui falando da sua confiança, do seu orgulho por aquelas pessoas, pelos crentes de Corinto, Ele se diz encorajado e muito feliz, ainda que tenha enfrentado inúmeras tribulações na Macedônia, sem nenhum descanso, diz ele, mas mesmo assim, Paulo foi consolado diante de todos os enfrentamentos, das dificuldades. Quer dizer, ele foi consolado como? Bom, segundo ele foi consolado por Deus, que lhe enviou Tito de volta para encontrar ele. E com a sua chegada, mais do que o amigo, a chegada das notícias de como foi a viagem dele até Corinto. E é importante a gente lembrar um pouco aqui o contexto do que Paulo já disse lá na segunda carta de Coríntios que nós já lemos. Não sei se vocês se lembram. Ele fez alguns desabafos um tanto quanto duro, que nós já lemos, numa carta que ele escreveu, porque, obviamente, os crentes tinham insinuado coisas muito ruins. Eles tinham dito que Paulo não era um homem de palavra, ele não tinha palavra, porque ele disse que iria voltar lá na igreja uma segunda vez, e ele desistiu dessa outra vez de voltar lá. Paulo mudou de ideia, então Paulo não é um homem que pode confiar. Enfim, falaram. Quando nós lemos o capítulo 2, no versículo 13, lá, nós lemos sobre Paulo falando dessa sua viagem. Ele diz, ele estava indo, ele tinha prometido que ele iria passar por Corinto, ia para Macedônia e na volta passaria lá em Corinto de novo para ver a questão das ofertas. Quer dizer,
Mas aí, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, ó, quando cheguei a Troade, indo para Macedônia, para pregar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor havia aberto uma porta, ainda assim não fiquei sossegado no meu espírito. Por quê? Porque não encontrei lá o meu irmão Tito, por isso fui embora para Macedônia. Né? Na sua viagem de ida, ele passou por Troade, achou que ia encontrar Tito lá, não encontrou, não ficou e foi embora, foi para Macedônia. Tito era para Paulo alguém muito importante na vida dele, quer dizer, e quando Paulo chega na Macedônia, depois que passou ali por Troade, não encontrou Tito, o enfrentamento, ele diz ali na Macedônia, foi grande. A Macedônia, para vocês entenderem, é uma região toda ali. Não é uma igreja, eram várias ali, tá? Outras igrejas que nós já estudamos lá atrás em Atos, mas enfim, é toda uma região. Mas ele, quando chegou lá, ele disse, foi grande o enfrentamento, mas Deus me providenciou o alívio. Por quê? Tito chegou lá. Aquele Tito que eu não encontrei em Troade, eu fui embora, ele chegou na Macedônia. Chegou de onde? Onde é que Tito estava que ele não estava em Troade? Por que Paulo ficou tão aflito? Ele estava em Corinto, porque Paulo tinha enviado ele lá. Paulo disse que voltaria lá em Corinto, lembra? Só que ele não voltou. Por quê? Porque ele ficou sabendo da falação do povo, das acusações contra ele, ele não voltou. E como ele não voltou, ele mandou Tito no lugar dele, e ele foi para esclarecer umas coisinhas, principalmente porque estavam falando algumas mentiras sobre Paulo, e que ele estava muito interessado na coleta dos dízimos para a oferta de Jerusalém. Paulo falou que ia lá para isso. Como ele não ia, ele mandou Tito resolver essa questão. Nós vamos entender isso agora nesse momento da segunda carta de Coríntios. Compreende aqui qual é o papel de Tito? Ele foi ser emissário. Pois, há alguns encontros, entendemos que Paulo escreveu uma carta que se perdeu entre a primeira e a segunda. Existem alguns escritos que dá conta, é a chamada Epístola das Lágrimas. Ele citou na segunda carta sobre ela, sobre esse escrito que ele disse que ele escreveu entre lágrimas. E ele ficou muito aborrecido depois que ele ouviu tudo aquilo, muito triste com tudo, e nessa carta ele rasgou o verbo, né? Ele falou um monte de verdades. O relacionamento dele, então, com a igreja de Corinto, depois dessa carta perdida, ficou abalado. Eles ficaram meio rompidos, por isso que Paulo resolveu não voltar lá. Então ele desistiu de voltar exatamente por conta das acusações, das mentiras, e ele fez o quê? Independente de qualquer coisa, o que eu falei tem que ser cumprido. Eu preciso fazer a questão das coletas, e ele mandou Tito para lá. Entendeu? Então ele está ali agoniado. Quando ele chegou em Troade, ele achou que Tito já estava lá de volta, e não estava, ele ficou agoniado. Ele não está aqui, eu vou embora. Ele chegou na Macedônia, enfrentando umas tribulações, aí Tito chega, e aí ele teve alívio. Ele havia dito que depois da Macedônia ia voltar para lá, pela questão da coleta das ofertas, e talvez ele disse, daí eu vou para Jerusalém junto com o emissário de vocês aí de Corinto, mas ele não foi. E aí escreveu a sua carta desabafando entre lágrimas e enviou o seu amigo no seu lugar, não só para esclarecer os malditos, mas para fazer o que Paulo ia fazer lá. O que Paulo ia fazer lá? Organizar a coleta dos dízimos para a igreja de Jerusalém. Então isso tem que ser muito claro. Pois bem, aqui Paulo relata que quando ele chegou na Macedônia, as tribulações lá foram de toda espécie, ele fala, fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, tremores internos, a coisa está complicada, mas em meio a todo esse enfrentamento lá na Macedônia, Paulo teve o refrigério porque Tito chegou da sua missão em Corinto, e eu disse que Tito deveria ser um ótimo negociador. Por quê? Porque ele voltou com ótimas, excelentes notícias. E as notícias que ele trouxe para Paulo, da igreja lá, foram as melhores possíveis. E aqui está a razão de toda a alegria de Paulo e dessa rasgação de seda aqui, desses elogios que ele escreve aqui no início. É por isso, vamos entender aqui. Então, Tito veio com um refrigério para minha alma, e não apenas pela vinda dele, mas também com tudo que vocês disseram a ele, quando ele esteve aí. Ele me falou da saudade, da tristeza que vocês disseram, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Quer dizer, parece que Tito conseguiu reverter a situação que estava abalada. Ele restabeleceu entre Paulo e os crentes de Corinto um elo que tinha se perdido. Veja o versículo 8, para a gente ir entendendo aqui o que ele está querendo dizer. Ele diz assim, ó, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Entende essa carta que eu digo que se perdeu? Essa aqui, ele escreveu entre lá.
ainda que essa carta tenha lhes causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que, a princípio, eu me arrependi de ter escrito, porque percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por um pouco tempo. Então, a minha carta entristeceu vocês. Que carta? Aquela perdida que ele escreveu para falar umas verdades do que ele ouviu dos irmãos, escreveu entre lágrimas. Versículo 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Porque vocês se entristeceram como Deus desejava. De forma alguma foram prejudicados por nossa causa, por minha causa. Bom, eu estou feliz de novo, não pelo que eu escrevi, nem porque vocês ficaram tristes, mas porque Tito me relatou que a tristeza de vocês fez com que vocês se arrependessem de tudo que aconteceu. Aqui é o motivo da alegria de Paulo. O que aconteceu? Bom, os linguarudos falaram em verdades a respeito dele, nós já falamos disso. Vocês ficaram então tristes com minha carta, mas Deus espera isso mesmo. Espera o quê? A tristeza diante de alguma coisa mal feita. Deus espera o entristecimento. Mas de forma nenhuma vocês foram prejudicados pelo que eu disse. Aliás, pelo contrário, porque é muito bom ter a oportunidade de se sentir triste depois que fez algo que desagradou, inclusive, ao Senhor. Isso nós precisamos entender bem. Tem alguém aqui que já ficou triste alguma vez? Só eu? Tem? Triste? Tem? Já? Na verdade, existem muitas fontes de tristeza, né? Muitas maneiras. Muita coisa pode produzir em nós esse sentimento de tristeza. Uma mentira, as pessoas que mentem a nosso respeito. Enfim, alguém que quer nos prejudicar. Uma traição, sei lá. Muita coisa pode nos entristecer. Tudo isso nos faz tristes, mas não é dessa tristeza que Paulo está falando. Não é essa questão aqui, porque ele está dizendo da tristeza que nós sentimos quando nós mesmos fazemos algo que nós sabemos que está errado. Sabe quando você faz uma burrada e você fica mal? Não é porque fizeram com você, é porque você fez, isso te entristeceu, você se sentiu mal pelo que fez. Pois é disso que ele está falando. É tristeza conosco mesmo, com as nossas atitudes ou alguma coisa que nós falamos. A gente fica triste. Sabe o que você não devia? Pois é, para Paulo existe mais de uma fonte de tristeza e também mais de uma maneira de ficar triste. Inclusive, ele diz que tem uma tristeza que é muito saudável, que ele vai chamar de tristeza segundo Deus. Já pensou nisso? Tristeza é tudo de ruim? Não. Existe uma tristeza segundo Deus. Veja o verso 10. 10 e 11. Ele vai dizer assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça sendo feita. Em tudo vocês se mostraram, então, que são inocentes a respeito dessas coisas. Veja, por que é que nós ficamos tristes conosco mesmo? Você já ficou triste com você? Sim, né? Bom, porque a gente faz ou fala alguma coisa que a gente não devia, e a gente se entristece. Bom, algo mal feito causa tristeza, mas tem uma tristeza que agrada ao Senhor. E aqui você precisa entender. E outra que agrada ao mundo, Paulo vai dizer. Existe uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Segundo Paulo, a tristeza segundo Deus é a única que produz arrependimento e salvação. Até aprender a ficar triste nós temos. Mas a tristeza segundo o mundo, ao invés de produzir arrependimento, produz remorso e morte. Nós precisamos entender a diferença. Vamos tentar entender o que o Senhor espera de nós quando nós tomamos atitudes que não são legais e nós sabemos que nós não deveríamos ter tomado e por isso a gente fica triste. Mas o que é que nós temos que fazer com isso? Quer dizer, a gente erra. A gente erra. A gente fica triste. Mas e daí? O que a gente faz com isso? Bom, triste, eu acho que a gente vai ficar. Não tem jeito. A gente vira e mexe, faz ou fala
algumas coisas que desagradam, aliás, desagradam a Deus, desagradam as outras pessoas, desagradam a nós mesmos, e por isso a gente fica triste. Mas nós temos que entender qual a atitude que nós temos que tomar diante dessa tristeza, porque Deus quer usar a tristeza para nos salvar desses malfeitos e para que a gente possa viver. Mas tem aquele que, ao invés de querer nos salvar, deseja nos aprisionar, nos acorrentar, nos deixar presos numa história, porque quer nos matar, quer matar a nossa história de vida. Então nós vamos compreender aqui, presta atenção. Existe uma atitude que nós tomamos diante da tristeza, por algo que nós fizemos, que Deus quer usar para a nossa edificação, para a nossa vida, e essa atitude se chama arrependimento. Errar, nós vamos errar. Agora nós temos que saber o que a gente faz com isso. Paulo diz, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. O que é remorso? Bom, remorso é um sentimento que a gente sente aqui, é uma espécie de uma aflição que a gente sente quando faz uma coisa que é reprovável. Sabe quando você faz um negócio que você fala, cara, um dia você fica com uma sensação aflita aqui, sim ou não? Você fica mal. Quer dizer, essa aflição que aparentemente parece ser boa, se ficar só no remorso, acaba nos acorrentando e nos matando. Nós precisamos entender o que a gente faz com isso. Nós ficamos tristes, mas a tristeza, segundo Deus, não pode ficar no remorso, porque remorso é uma espécie de falso arrependimento. Você precisa entender isso, porque a pessoa não pensa e nem assume o dano que ela causou ao outro ou o que ela fez, ela não assume aquilo para ela mesma. Remorso é a tentativa de fugir de uma responsabilidade. Por quê? Porque depois que fez algo que sabe que não deveria ter feito, fica triste e sente remorso, mas no fundo não se arrependeu, e fica fazendo o quê? Fica se martirizando a si mesmo, se sentindo culpado e sentindo dó de si, só para quê? Para fugir do que realmente merece. Percebe que remorso é uma armadilha. Então você fica aí todo ressentido, você fica falando, mas eu sou burro mesmo, eu devia ter feito, e você fica aqui remoendo aquele problema, e você... Essa tristeza que você sente, segundo o mundo, esse remorso que não te leva ao arrependimento nem à salvação. Agora, a tristeza, segundo Deus, gera um arrependimento que leva a uma dor aqui, que é de verdade, é genuína. Por quê? Porque você não foge da situação. Como é que eu fujo? Eu dou desculpa. Eu fiz isso porque ele também, né? Eu fiz aquilo também, porque eu não estou bom, eu estou naqueles dias hoje, então... Né? Aí eu fiz porque, eu fiz por causa, eu fiz porque... Quer dizer, não, o arrependimento que a tristeza, segundo Deus, produz é alguém que não foge, reconhece que é culpado, e isso reconhece que causou um sofrimento em alguém, e porque a dor é verdadeira, aí muda de atitude. Muda de atitude, não volta a cometer o mesmo erro que já cometeu. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que comete um erro, passa o tempo, ela vai e comete o mesmo erro. Passa um tempo, ela vai e faz de novo. E ela faz de novo. E ela faz de novo. É porque ela não se arrependeu. Mas o não se arrepender aqui é mais claro, porque além de não se arrepender, o que demonstra? Ela se enche de discurso, ela tem dó de si mesmo, ela fala, não, porque sabe que é o meu pai, porque sabe que é o que fizeram comigo. Porque... A gente se enche de discurso, a gente tem pena, o nome disso é remorso. A igreja de Corinto, por exemplo, houveram muitos problemas, pessoas falaram coisas indevidas, falaram mentiras a respeito de Paulo, e Paulo diz da sua alegria por saber que eles ficaram tristes com a carta que ele escreveu, mas que agora Tito voltou e contou a reação deles. Paulo viu ali uma tristeza segundo Deus. Por quê? Porque eles estavam arrependidos de fato e não com remorso. Eles reconheceram. Porque triste é quando alguém faz algo e sabe que faz algo e não se reconhece, e não pede perdão. Não, por quê? Porque não se arrependeu. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? De novo. Vira remorso. Quem tem remorso tem dó, sobretudo de si mesmo. Acha que foi injustiçado, por isso que fez o que fez. Então, o remorso é um sentimento que acorrenta a pessoa no passado, que trava, por isso é de morte. Enquanto o arrependimento liberta a pessoa para viver um futuro mais consciente, mais feliz, mais realizado, e com as pessoas que amam. Quer dizer, são duas atitudes que nós temos que entender aqui, que precisa ser tomada. Arrependimento leva à salvação e à vida, enquanto o remorso só produz autopiedade. É um discurso de autocomiseração. A pessoa tem dó de si mesma. Ela sente pena dela mesma.
E é conversa, tá atrás de conversa. Mas com isso ela está só fugindo daquilo que ela tinha que fazer. Não se arrependeu e vai voltar a fazer de novo. Vai trazer morte sobre sua vida. Por isso Paulo vai dizer que arrependimento de verdade gera frutos. Uma pessoa que se arrepende, você sabe, porque você vê os frutos dignos de arrependimento na vida dela. Por exemplo, vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês, ele diz. Por isso que ele está feliz. Lá teve um arrependimento de verdade. Por quê? Produziu frutos, porque Tito me contou da dedicação de vocês. As desculpas, que indignação que vocês ficaram, que temor, que saudade que vocês disseram que está de mim, que preocupação que estão comigo, que desejo de ver a justiça sendo feita, porque falaram mal e quer fazer justiça. Em tudo vocês se mostraram que realmente vocês são inocentes a respeito de tudo aquilo. Veja, aqui ele está dizendo, parece que alguns crentes de Corinto falaram muito mal, ok, Paulo escreveu sua carta entre lágrimas, falou duro, mas tudo aquilo acabou sendo usado por Deus para produzir frutos dignos de quem se arrepende, e isso nos mostra, queridos e queridas, que para nós só tem um jeito, porque eu e você estamos, como esses irmãos, sujeitos ao erro, todos nós, e quando nós erramos, nós vamos ficar tristes, e eu sei que fica, mas essa tristeza que nós sentimos, tem que produzir em nós um arrependimento verdadeiro e não somente remorso. Porque o arrependimento salva, liberta, produz vida, enquanto o remorso só causa morte e desilusão e a pessoa continua errando no mesmo lugar que ela sempre errou. Então, quando você estiver envergonhado, porque é normal, eu já estive em muitas situações, diante de algo que você fez, não sinta remorso. Não fica arrumando justificativa para dizer que você fez. Você tem que falar, eu fiz mesmo, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu fiz e está acabado. Porque isso demonstra um arrependimento sincero. E assim, aqui está a nossa vitória. Porque um erro só será reparado com um arrependimento genuíno, com frutos dignos de arrependimento, e não com desculpas ou com remorso de que, no fundo, não se arrependeu. Nós erramos com o Senhor todo dia. O que vocês acham que Deus espera de nós? Ai, Deus, estou tão triste pelo que eu fiz, da boca para fora. Ai, mas sabe o que eu fiz, Deus? Porque, nossa, né, também, ai, Deus, ninguém merece, né? Será que é isso que o Senhor espera de nós? Não, o Senhor espera atitudes diante dos erros. Porque errar diante de Deus a gente vai, e faz parte. Mas os nossos erros têm que produzir em nós uma tristeza sincera e um arrependimento verdadeiro. Isso Deus espera de nós. É isso que Ele quer. E porque a tristeza, segundo Deus, não é uma tristeza de fachada. Não é um autoflagelo. Mas é uma tristeza que produz atitudes que demonstram o nosso arrependimento. Aquele que nos ajuda a não errar mais. Percebe a diferença da atitude? É tênue, mas é importante. Aliás, a atitude é fundamental diante do erro. Tanto que em Mateus 3,8, João Batista, lembra de João Batista? Pregando para os judeus que viviam lá sua vidinha, ele fala no capítulo 3, versículo: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem frutos dignos, que mostrem que vocês estão arrependidos. Frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos? Atitudes que mostrem. Não é justificativo, atitudes que mostram que vocês se arrependeram. Então, diante do erro, nós nos entristecemos, mas nós vamos fazer o quê? Vamos ficar procurando justificativas para justificar o injustificável, é isso? A gente faz isso o tempo todo. Mas não resolve, né? Lógico, no fundo a gente quer dizer que não é culpado, é isso que a gente quer dizer. A gente quer fugir do castigo, não é João Batista falando? A gente quer fugir da condenação. E assim o que sobra é um remorso que mata, porque nós não admitimos. Mas lá no fundo a gente sabe que errou. E por isso o conselho é, errou, ok, nós estamos sujeitos. Mas diante do erro nós precisamos nos entristecer muito. Não dá desculpas. Não fique encontrando razões que levaram você a errar. Não. Não é porque o outro fez alguma coisa com você, não, com você, não. Meu irmão, errou, se envergonhe, admita, peça perdão, porque perdão liberta a tua vida para você ir viver. É muito importante isso em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos demonstrar, como na igreja de Corinto, frutos, atitudes de que realmente se arrependeu, e são essas atitudes que Deus recebe da nossa parte. E porque Ele recebe, sabe o que tem sobre nós? Salvação. Um arrependimento que gera salvação. Graças a Deus por isso. Amém? Está claro? Versículo 12. Assim,
Se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados, encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu tinha dito a ele que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionariam, aliás, vocês não me decepcionaram. Da mesma forma, como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando ele lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Eu alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Então, a minha carta não teve intenção de apontar o dedo para quem falou alguma coisa, nem para me justificar, mas minhas letras deram oportunidade diante de Deus. Eu escrevi, isso foi uma oportunidade. De quê? De vocês enxergarem. E da gente poder, de novo, enxergar os seus erros, de ter arrependimento. Quer dizer, a minha carta, que bom que foi assim, que bom que vocês enxergaram, que bom que houve salvação, houve conserto, E ele está... Por isso fui revigorado, encorajado. Fiquei mais contente ainda vendo a alegria de Tito diante do arrependimento de vocês. Ele ficou exultante de alegria. Apesar de tudo, porque Tito sabia, eu tinha dito para ele que vocês falaram tudo bem, mas que eu me orgulhava de vocês, eu conheço vocês, e que vocês não iriam me decepcionar, como de fato vocês não me decepcionaram, vocês demonstraram que são povo de Deus. Ele está muito feliz aqui. E agora, tudo isso se cumpriu. Que orgulho, que ele está sentindo aqui. A afeição dele por vocês aumentou muito e ele ficou impressionado como vocês o receberam com temor e com tremor. Quer dizer, reverência. O povo de Corinto finalmente reconheceu quem era Paulo, o homem de Deus. Reconheceu que ele e Tito eram homens segundo o Espírito Santo de Deus, que tinham autoridade. Quer dizer, o que faz alguém que reconhece a autoridade espiritual? Trata com temor e com tremor. Lembra de Isaías no templo? Lembra de Simão na praia? Temor, tremor de saber diante de que está alguém que é autoridade de Deus. Isso é muito importante, isso é fundamental. Tito foi para lá falar em nome de Paulo. Foi como um enviado de Paulo falando em nome dele. A alegria de Paulo foi saber que os crentes trataram o seu representante com todo o temor, respeito, com reverência que uma autoridade merece. Paulo está muito contente aqui. Quando a igreja de Coríntios trata Tito com reverência, está reverenciando o próprio Paulo. Então aqui está ajeitada a situação. Aquele problema todo de Coríntios foi resolvido, graças a Deus, foi sanado. E aqui, a situação ajeitada, nós vamos prosseguir. Paulo está pensando naquilo que nós dissemos que nós vamos fazer. E nós vamos fazer. Capítulo 8. Eu vou só principiar a leitura, porque é um tema longo, são 2 capítulos longos sobre o mesmo tema, mas ele vai iniciar, já que nós resolvemos a nossa pendenga, já que nós resolvemos a situação, vou voltar a fazer o que eu disse que eu ia fazer. Versículo 1, agora, irmãos, com tudo resolvido, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Até aqui. Não vou ler muito porque não dá tempo. Bom, nós vamos adentrar aqui no capítulo 8 e 9, naqueles capítulos que são os 2 mais citados dessa carta, que eu falei lá no primeiro dia de estudo dela, Aqueles que a gente lê, aqueles versículos que a gente vê e ouve aqui em toda oportunidade de oferta, sabe? Segundo capítulo 9 e tal. Mas nós temos que entender, então, todo o contexto do momento, porque quando a gente lê, a gente ouve, quando você for ter uma oportunidade de oferta, nós temos que entender aqui o que está acontecendo. Porque depois de resolvido um grande conflito, um grande rompimento, o próximo passo naquilo que ele disse que faria seria o quê? Organizar a coleta dos dízimos. Ele falou que ia fazer isso e ele vai fazer isso. E por isso ele inicia o capítulo 8 fazendo o quê? Dando o testemunho das igrejas da Macedônia, eram várias.
E por isso ele diz, agora, irmãos, resolvido essa parte, quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele vai dar um testemunho das igrejas, do que ele viu na Macedônia. Já de cara, o testemunho daquilo que as igrejas da Macedônia fizeram quanto à coleta. A primeira questão foi pela graça de Deus. Nós precisamos entender isso aqui. Foi Deus quem concedeu. Isso é muito importante para nós. Quando você ouve que é da graça, entenda que significa que não é do mérito. Nem mérito nosso, nem mérito de ninguém aqui da terra. Não é mérito. Ninguém desse mundo. É graça. Eles viviam, todos, um momento de muita tribulação. Uma tribulação que eles acharam muito severa. As igrejas da Macedônia. Uma tribulação muito severa. Mas com tudo isso, eles foram alegres e generosos. A grande alegria, ele diz, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Quer dizer, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, a alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eu acho isso aqui lindo, nós temos que entender o que está acontecendo aqui. Sobretudo sabendo que, independente da situação, a graça de Deus foi sobre eles e propiciou que eles participassem da obra de Deus. A graça possibilita que nós sejamos cooperadores de Deus. Ele vai dizer assim, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente para ter o privilégio de participar da assistência aos santos, das ofertas, dos dízimos. Veja, eu vou só dar uma iniciada nesse capítulo, porque o tempo urge, como sempre. E aqui no início do capítulo, nós já podemos ver algumas questões que Paulo trata como fundamentais, quando o assunto é envolvimento na obra de Deus. Envolvimento aqui não é oração, envolvimento aqui não é abraço, porque abraço é tudo de bom, mas abraço não mata a fome. Envolvimento aqui é com oferta financeira para comprar comida para quem tem fome. E eu quero que você tome posse disso. Tudo que eu falar aqui, que eu estou lendo aqui, se não tiver na sua Bíblia, você pode falar assim, pastor, pode parar aí. Porque não está escrito isso não. Porque eu não estou aqui para falar o que eu acho, eu estou aqui para falar o que a palavra de Deus diz. Então, nós precisamos entender. Eu vou ficar nesse momento só, mas eu quero destacar aquilo que Paulo destaca, nesse que é um grande propósito. Primeiro, na questão de oferta financeira para a obra, primeira coisa, isso tem que vir de onde? Da graça de Deus. Você precisa entender isso. Por isso, Paulo já começa dizendo que ele queria testemunhar como a graça de Deus alcançou as igrejas da Macedônia e eles puderam colaborar, eles puderam participar. É muito bonito isso. Deus tem alguma coisa a ver com ofertas financeiras? Então a gente acha que não. Deus tem alguma coisa a ver com dinheiro dentro da igreja? Se você fizesse ideia como tem, talvez você prosperasse mais. Tanto que as igrejas da Macedônia viviam uma situação de extrema pobreza. A situação deles não era boa, tribulações, mas a graça de Deus, mesmo assim, permitiu que eles contribuíssem financeiramente para a obra que Paulo estava fazendo. Como é que você acha que a graça de Deus ajudou os irmãos da Macedônia para eles dizimarem? Como é que você acha que a graça de Deus pode nos ajudar a dizimar? Você já pensou nisso? Como? Muito simples, nos dando a oportunidade de ter com o que ofertar. Ou não? Sim ou não? A graça de Deus deu oportunidade para aqueles irmãos que viviam uma situação miserável e eles quiseram suplicar insistentemente, a gente quer ajudar, Paulo, a gente quer participar, Paulo. Paulo, deixa a gente. Como? Dando oportunidade. Será que essa obra que Paulo estava fazendo para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando fome, era a obra dele? Será que Paulo está fazendo tudo isso porque ele queria aparecer ou porque o Senhor esperava isso dele? A obra era de Paulo ou a obra era de Deus? Às vezes a gente precisa perguntar isso. Para mim, tudo que está na Bíblia Sagrada é propósito de Deus para a minha vida. E por isso todo esse empenho está aqui registrado, porque é plano de Deus para ele, para Jerusalém e para mim. Eu tenho certeza disso.
E eu tenho que tomar posse disso, senão a minha vida não muda. E às vezes não muda mesmo, mas eu tenho que tomar posse para que ela mude. Você acha que o Senhor vai organizar uma obra aqui na terra, uma pergunta, e Ele não sabe que essa obra vai precisar de dinheiro para ser realizada? Você acha? Deus é doido? Será que Deus acha que vai chover dinheiro para comprar a cesta básica? Está chovendo bastante, mas eu não vi cair nenhuma nota de R$10. Pensa comigo, nós temos que pensar nisso. Lógico que não é assim que funciona. E aí a pergunta é, Deus vai fazer o quê? Ele vai vir e manifestar a sua glória, ele vai encher o templo, e ele vai, querido, perguntar. E perguntar assim, com quem não tem nada com isso? A quem enviarei eu para realizar essa obra? É isso que Deus vai fazer. Ele vai vir e vai nos encher de tudo que Ele tem de bom, de tudo que é maravilhoso, e Ele vai falar assim, de onde vai vir, quem é que vai nos ajudar? De onde virá o dinheiro para alimentar esse povo? Pelo amor de Deus. Crente neopentecostal gosta de dizer que Deus é o dono do ouro e da prata, né? E é verdade. Afinal de contas, Deus é o dono porque Ele criou tudo e Ele que providencia tudo. Mas crente se esquece, às vezes, que Deus não é banqueiro, e muito menos garimpeiro. Às vezes a gente se esquece disso. E por isso, se Ele é dono de alguma coisa aqui na terra, presta atenção, para usar isso, para abençoar, Ele vai contar com quem? Com a sua igreja, pelo amor de Deus. Isso tem que ser claro. Mas vai contar como? Fazendo barganha conosco? Tipo assim, ó, meu filho, faz assim, me ajuda a comprar 6 cestas básicas que eu vou te abençoar e você vai ganhar muito mais do que isso. É isso que Deus vai fazer. Mas e se eu não ajudar o Senhor, eu vou ficar pobre, Deus? Vou? Não, eu só faço de graça, meu bem. Eu estou fazendo de graça. Você dando ou não, eu vou te ajudar. A graça de Deus. Quem possibilitou aquelas igrejas pobres a participar da oferta foi o quê? A graça de Deus. Portanto, o que Deus vai fazer é que Ele vai vir e Ele vai abençoar um povo de tal forma, não por mérito, porque merecer ninguém merece, mas Ele vai abençoar um povo de tal forma por graça, e esse povo, se for como as igrejas da Macedônia aqui, vai poder ter a honra de participar daquilo que Deus deseja fazer aqui na terra, porque a graça de Deus vai ajudar. De onde vai vir ajuda para a gente fazer a obra? Do nosso mérito, do nosso esforço, da nossa inteligência? Vai vir da graça de Deus, Ele vai nos abençoar. Eu não sei se você crê nisso. O Senhor é galardoador, sim. O Senhor é abençoador, sim. O Senhor quer nos prosperar, sim. O Senhor quer nos melhorar a vida, sim. O Senhor quer nos encher de bênçãos, sim. Porque Ele quer, isso é importante para que Ele possa abençoar. Para que a obra possa ser feita. Então Deus não fica esperando ninguém. Ele simplesmente vem de graça e pela graça e nos abençoa e nos ajuda e nos dá oportunidades. E Ele faz isso porque Ele está querendo enviar um povo para fazer a obra que Ele quer fazer aqui na terra. É uma lógica isso. Não é de barganha. Foi, se rendeu, quis, participou da igreja, o Senhor vai te abençoar. Não tenha dúvida disso. Se você nunca foi abençoado pelo Senhor na sua área, na sua vida financeira, não sei, nós vamos conversar seriamente, marca uma horinha. Porque Deus quer. Porque é a lógica dele produzir salvação nesse mundo, alcançar as pessoas. É fazer o quê? É te abençoando. Agora Ele não vai te abençoar. Ele vai reter a bênção, é isso? Não é isso que a Bíblia diz. E nós temos que tomar posse disso. Então, a pergunta é, Deus tem alguma coisa a ver com dinheiro? Você não imagina como. Ele sabe o que precisa. De onde vai vir esse dinheiro? De todas as bênçãos que Ele colocar na tua mão. Mas, Senhor, eu não tenho. Eu não fui abençoado, então não precisa ofertar. Mas eu tenho certeza que Deus tem te alcançado. Por mais que a tua vida tenha sido difícil, Ele tem te ajudado. E Ele te ajuda porque Ele tem uma coisa para fazer. Ele sabe que precisa de dinheiro e por isso Ele faz o quê? Ele faz chover? Não. Ele abençoa um povo e depois Ele fica com quem não tem nada com o assunto, perguntando, a quem enviarei eu? Né? Acho bonitinha essa pergunta dele para Isaías. Ai, Senhor, eu estou com a tua glória, eu estou aqui morrendo. E Ele fala, então tá bom. E eu envio quem, hein, será? Onde é que está o que eu vou enviar? Cadê?
Ele que já veio e já encheu o templo, já encheu a nossa vida, já nos abençoou, a sua glória já nos alcançou. Então, a segunda questão aqui dessa carta é que depois que a graça de Deus deu possibilidade de participar, mesmo em meio a mais severa tribulação, Paulo diz, uma extrema pobreza, Deus vai abençoar, e ele espera, quer saber se ele pode contar conosco que fomos abençoados. Não significa que Deus vai nos abençoar só se... Não, ele abençoa de qualquer jeito. Basta você se colocar nos caminhos dele e obedecer que você vai mudar de vida. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas depois que nos abençoou, ele quer saber se ele pode contar conosco. Ele espera o nosso envolvimento. Ele espera que a gente dê uma resposta para ele. Tipo assim, eis aqui, Senhor, pode me enviar que eu estou pronto. Eis-me aqui, pode me enviar que está tudo bem. Então, em segundo lugar, aqui o nosso texto deixa claro da importância da gente responder. E a gente responde como? Com alegria, né? Que Paulo diz aqui? Com alegria. Aqueles crentes lá, numa tribulação louca, numa extrema pobreza, eles estavam alegres, com alegria, porque saber do privilégio que é ser resposta de Deus para o mundo cheio de aflição, sendo que generosos. Uma sincera generosidade. É bonito isso demais. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria deles, a extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Alegria de saber, Deus tem cuidado. Irmão, está difícil, mas Deus tem sustentado. O Senhor tem dado oportunidade. Nós estamos melhorando e por isso nós estamos alegres. Deixa a gente participar, Paulo. Porque Deus é bom demais. É bonito isso, não é? É maravilhoso. Generosidade aqui, que não vem porque nós somos bonzinhos, viu? Não é do nosso coração bonzinho, mas generosidade que vem do reconhecimento e da alegria de saber que a graça de Deus já nos alcançou e tem nos dado a oportunidade de participar de algo que está para muito além das nossas pequenezas, mas algo que está no coração de Deus. Obra não é minha, obra não é da pastora, obra não é da igreja, obra é de Deus. E o Senhor quer que o povo de Deus participe da obra. Mas como, Deus? Se o Senhor não me dá oportunidade? Não, Deus não é louco. Ele vai te dar oportunidade, sim. Saiba aproveitar, porque a tua vida vai superabundar. Acredita em mim, vai ter multiplicação, sim, em nome de Jesus. Isso aqui não é pregação de prosperidade, é realidade bíblica. Porque Jesus disse que seria, e seria multiplicado, sim, em nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Querido, em nome de Jesus, nós precisamos compreender essa oportunidade. Generosidade nós temos que demonstrar partilhando o que a graça de Deus nos deu. Ah, mas não deu. Se não deu, não precisa partilhar. Mas se deu, tem. Porque é da graça de Deus. E por isso Paulo diz, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, coitado deles. Por iniciativa própria, eles estavam alegres. Eles nos suplicaram insistentemente pelo privilégio de participar na assistência aos santos, nas ofertas. Olha que coisa linda. E glória a Deus, né, por isso. Agora, aqui está um coração que interessa ao Senhor. Aqui está uma resposta de acordo com o que Deus espera de nós. E, infelizmente, isso tem sido um problema na igreja. Desculpa, tem sido. Eu quero só terminar. Esse testemunho é muito rico, ele é libertador, porque é muito triste ver uma igreja no mundo em que 90% dos crentes sofrem para correr o mês inteiro para pagar a conta e não consegue pagar. Isso é muito triste. Isso é corrente. Corrente de um negócio chamado mercado. Nós não somos o povo escravizado por dívida que vive perdendo noite de sono por causa de dinheiro. Nós não. Por quê? Porque, você precisa entender isso, nós somos ricos, abençoados? Não, é porque nós temos um Deus que nos dá de graça todas as oportunidades do mundo de melhorar e de ir lá participar daquilo que Ele quer fazer. É por isso. Ah, mas eu ainda estou escravizado, então tem que mudar, porque a tua vida tem que ser alcançada pela graça de Deus. E o Senhor vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Ele vai te dar oportunidade e você vai viver nesse mundo tendo todas as suas necessidades supridas. Mas veja, não é só suprir necessidade, não. Ele tem que ir mais além. O Senhor vai além. Ele tem mais para você. E por isso, Ele vai nos suprir mais do que nós necessitamos, porque tem que sobrar para ajudar. Cada um tem a sua necessidade. Um precisa de 1.000, outro precisa de 10.000, cada um tem a sua. Deus vai te dar, não o que você necessita. Ele vai te dar mais porque você precisa ser suprido e ainda ajudar na obra de Deus. Esse é o plano que Ele tem para a tua vida. Isso é muito importante, nós temos que tomar posse. Porque independente se nós somos pobres ou ricos,
Ele vai usar o nosso dinheiro para realizar uma obra que está no seu coração. E assim, para isso, Ele vai ter que nos abençoar. Em nome de Jesus, amém? Ele não nos abençoa porque Ele quer fazer troca. Ele não nos abençoa porque Ele quer ver um monte de crente lá fazendo barganha, comprando salvação na igreja. Não é isso. Ele nos abençoa porque Ele quer usar a nossa vida para fazer a diferença nesse mundo. E Ele vai fazer em nome de Jesus. Da nossa parte, nós vamos tomar esse testemunho porque, mesmo em meio à pobreza, às tribulações dessa igreja, eles se alegraram e nós vamos nos alegrar. Por quê? Porque a graça de Deus vai nos chamar. E nós vamos nos envolver de coração, felizes. Feliz, porque nesses 2 capítulos aqui você vai entender aquele versículo que a gente sempre ouve aqui na oferta, né? Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A gente decorou isso. Nós temos que entender isso aqui. As igrejas da Macedônia viviam com dificuldades, mas estavam alegres, porque antes a graça de Deus os alcançou e eles puderam orgulhosamente contribuir com a obra. E veja o que é a resposta de Deus. Veja aqui. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente do privilégio de querer participar da assistência aos santos. Por iniciativa própria, porque não foi Paulo que pediu. Foi de coração. Por isso Deus ama quem dá com alegria de coração. Foi de coração. Eles suplicaram insistentemente pelo privilégio de dizimar e participar da obra. Paulo deve ter visto a situação deles, eu tenho certeza que ele não pediu. Lá em Corinto ele pediu, porque o povo lá era rico. Lá ele pediu, mas aqui não, eu tenho certeza. Mas mesmo assim, alguém pediu, não foi Paulo, mas alguém pediu. E veja, e não foi alguém que não só pediu, não, mas foi lá e abençoou primeiro. E eles se sentiram abençoados e gratos e suplicaram insistentemente para Paulo: nós queremos ajudar, Paulo. Nós queremos participar disso também. Eu, antigamente, antes de estudar, antes de ir para a faculdade, ser crente, eu tinha um discurso muito duro com esse negócio de dízimo em igreja, né? Eu falava muito mal de evangélico, mas eu aprendi uma coisa na igreja, na faculdade de teologia, sobre dízimo. Eu aprendi com os pentecostais, isso é lindo, que o dízimo é um instrumento de empoderar as pessoas no meio que ele vive. Alguém que tem a capacidade de dizimar é alguém que é alguém. Porque a pessoa que não tem condição de dizimar, ele não se sente parte, ele não é ninguém, ele é um excluído. Deus não quer excluir ninguém. Todo o povo de Deus tem que ter capacidade de dizimar. Sabe por quê? Porque Deus quer te abençoar a ponto de te incluir, fazer você ter condição de se empoderar, sim, e dizer: eu sou servo de Deus, o Senhor me abençoa e Ele vai me ajudar e eu vou poder contribuir. Dízimo é um instrumento de empoderamento. Ele melhora a autoestima das pessoas, nas comunidades pobres, nas igrejas mais pobrezinhas. É lindo isso, a pessoa poder se levantar e lá colocar o dinheirinho dele lá, porque isso dá uma importância para a vida dele. Ele é alguém diante de Deus e diante das pessoas, ele é alguém. Ele não é um nada, um zé ninguém, porque o mundo diz que ele não é nada, mas para Deus ele é alguém. Então é muito importante isso. E hoje eu queria só que, se a gente pudesse entender os planos de Deus para esse mundo e o quanto nós fazemos parte daquilo que Deus planejou. É muito importante isso. Ultimamente Deus tem nos convocado com muita veemência. E é importante que você entenda que nós estamos diante de uma oportunidade riquíssima. Talvez uma das maiores oportunidades da nossa vida, porque nós ouvimos domingo aqui, através da história de vida de Simão, que aqueles que Deus chama, Ele pessoalmente cuida de cada detalhe da sua vida, inclusive financeira. Que foi o que o Senhor fez naquela praia. Inclusive financeira. E preciso que você vença o mundo, esse mundo que quer te oprimir, com esse tanto de conta para pagar. Eu preciso que a tua rede transborde em nome de Jesus. Eu preciso, como pastor, que a tua rede transborde, porque eu sei que Deus é na sua vida. Eu sei que nós estamos fazendo tudo certo pelo Senhor. Você entende isso? Eu preciso. E você vai ler comigo, porque nós vamos continuar lendo, nós vamos aprender que nós vencemos esse mundo da grana, recebendo da onde? Da graça de Deus. Nós não recebemos do patrão, nós recebemos da graça de Deus para poder partilhar com quem necessita. Você entende a lógica de Deus? É muito simples. Mas é isso que Deus faz. Esse é o conceito de prosperidade na Bíblia Sagrada. Prosperidade não é ter mais dinheiro que todo mundo. Prosperidade é ter o suficiente para você viver com dignidade e poder participar da obra de Deus. Isso é prosperidade para Deus, em nome de Jesus. O Senhor vai nos abençoar. Por quê? Porque Ele deseja usar nossas vidas para alcançar quem precisa. Você crê nisso? Você crê nisso? Então creia e aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Fica de pé, vamos adorar.